Bom, gente, uma boa noite para todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo, né? Então vamos falar mais ou menos nesse tom. E como eu sempre costumo iniciar todas as palestras, né, todo bate-papo aqui entre nós, eu sempre peço a Jesus que Ele possa fazer esse presente e que a sua presença possa estabelecer aquilo que eu acredito pessoalmente que seja a única finalidade de uma palestra, de um bate-papo, que é o perfeito entendimento entre cada um de nós aqui presentes. Tá? Muito bem. Eu perguntei quando eu tinha vindo aqui, eu acho que foi mesmo em outubro, novembro, foi recente, que eu ia falar uma coisa aqui para vocês, mas eu vou mudar. Eu vou fazer mais ou menos uma sequência dentro da possibilidade aqui, daquele assunto que nós falamos em outubro ou novembro. Vocês lembram? Eu falei sobre os vícios da alma, foi isso aí? Não foi? E depois eu fiz uma analogia com os vícios morais, esse negócio todo. Então eu vou aproveitar, deixa aqui, e nós vamos falar alguma coisa sobre o hábito, tá? Sobre o hábito, que tem alguma relação entre isso aí, porque é muito difícil a gente estabelecer uma linha divisória entre aquilo que nós chamamos de vício, seja ele químico ou moral, né? E o hábito praticamente. Então, se a gente normalmente quer fazer reforma íntima, né? Vocês lembram que eu falei no início, a vez passada? Quando a gente quer fazer reforma íntima, nós temos que saber fazer uma coisa chamada autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento você não muda. E reforma íntima, resumindo, quer dizer mudar, né? Que aliás é o foco da nossa doutrina, não é assim? Se vocês forem resumir toda a doutrina espírita, ela vai se resumir numa palavra: mudar. É a gente mudar o íntimo de cada um de nós. E eu lembro, isso eu me lembro muito bem, que eu falei aqui sobre essa mudança, que muitas vezes quando a gente acha que está mudando, nós estamos mudando somente no modo comportamental. E mudar só o comportamento não adianta em termos de reforma íntima. Nós temos que mudar o quê? O sentimento. Nós temos que mudar o íntimo, o coração, a alma. Porque quando a gente muda o coração, muda o sentimento, o comportamento muda do modo automático. Não é assim que funciona? Quando nós desencarnarmos, esse comportamento social que foi cobrado pela sociedade, foi cobrado pela família, pelo grupo religioso, fica aqui. O que vai aparecer do lado de lá é o que realmente nós mudamos em nível de sentimento, né? Isso é o que nós vamos levar na bagagem, na mala. O resto fica. Então, isso a gente encarando desse modo, nós vamos ver que a verdadeira mudança fica muito mais fácil de realizar quando nós temos autoconhecimento. A gente sabe o porquê que a gente está fazendo. Você sabe o porquê que está sentindo raiva, que está sentindo mágoa. Você sabe o porquê, muitas vezes, do orgulho, da inveja, da arrogância, da ansiedade pelo poder. Não quer dizer que você deixa de ter. Você continua, mas você já sabe o porquê e muitas vezes o que desencadeia isso. E quando a gente tem conhecimento, que a gente adquire através das informações, fica muito mais fácil a gente alcançar, sabe? A passada fica mais leve para nós podermos realizar isso aí. E tudo isso que a gente realiza, sucessivamente, dentro da literatura espírita, a gente começa a ver que a espiritualidade nos alerta sempre num ponto principal, que a gente costuma cair no mesmo buraco em reencarnações sucessivas. Ou seja, a gente pratica o mesmo erro, a gente sai de uma vida, desencarna, chega no plano espiritual, muitas vezes com débitos terríveis. Lá, lógico que continua o aprendizado, a gente ali treina um monte de fluidos negativos adquiridos, reencarna, e na outra reencarnação a gente incute no mesmo erro que nos errou no sofrimento. Por que isso acontece? Essa é a pergunta que nós teríamos que fazer para nós mesmos, né? Porque errar, a bem da verdade, é uma coisa inevitável. Não é verdade isso aí? Quem que é passivo de dizer, não, eu não erro? Não existe. O aprendizado humano,
ele é embutido dentro de um contexto de erro. E não é somente a evolução espiritual que ocorre assim, é também a evolução biológica do ser humano. Se vocês se lembram, se vocês lembrarem, nós estudamos lá eu acredito lá pelos idos do colegial, uma coisa chamada base nitrogenada. Vocês lembram disso aí em biologia? Aonde dizia que essas bases nitrogenadas, elas têm ligações próprias, que era adenina, timina, citosina, guanina, né? Você riu porque você é mais jovem, você está lembrando disso, né? Então essas bases nitrogenadas, o que acontece? Elas têm as ligações certas com os companheiros certos. Adenina liga com timina, citosina com guanina e assim por diante, né? Quando essas ligações em nível genético acontecem do modo que é para acontecer, né, entre aspas, então o que ocorre? O indivíduo que nasce, ou a criatura, seja lá o que for, o indivíduo que nasce, ele vai ser idêntico aos seus ancestrais, o que nós chamamos de normal, uma pessoa normal, né? Esse é o nome que nós damos. Então, quando essas bases nitrogenadas funcionam direitinho, geneticamente, ali a divisão cromossômica, aquilo funciona tudo bem, então o indivíduo nasce idêntico aos seus ancestrais, com as mesmas características, né, melhor dizendo. Mas, muitas vezes, não ocorre a ligação certa em nível genético. A ligação comete um erro. Então, o que ocorre? Geneticamente, o indivíduo que nasce, a criatura que nasce, ela vai ser diferente dos seus ancestrais. É o que nós chamamos a pessoa do defeito, ou um defeito. Fala, deu alguma coisa errada aí geneticamente falando, né? Agora, o curioso disso aí tudo é que quando essa ligação genética ocorre através de um erro e o indivíduo vem diferente, mas essas diferenças elas são adequadas para ele poder se adaptar melhor no meio ambiente, no seu habitat, curiosamente a natureza continua a repetir aquilo que nós chamamos de erro. Até que uma hora deixa de ser erro e aquilo passa a ser normal. Nós damos um nome a isso aí de mutação. Todos nós hoje temos a característica biológica que temos devido às sucessivas mutações que ocorreram através dos milhões e milhões de anos que a gente vem caminhando no processo evolutivo biológico. No processo espiritual, a evolução espiritual é igual, não tem muita diferença. Por quê? Porque é através dos erros que nós vamos aprendendo, nós vamos nos adequando, nós vamos acostumando, vamos assim dizer. São os erros que, em toda a sua sequência, faz com que a gente melhore. Curiosamente é desse modo. Por que isso acontece? Porque o erro, vamos colocar aqui o erro, ele tem uma sequência automática. Quando nós cometemos um erro, o que ocorre? É porque a nossa consciência acusou que nós fizemos alguma coisa fora do padrão, não é assim? Fora do normal, que nós erramos. E o que acontece? A gente, a consciência acusa, você errou. Quando acontece isso, quando você pensa, eu errei, né? O que ocorre? O que você sente logo depois? O que sente depois que a gente comete uma besteira na vida? Remorso. O quê? Culpa. Exatamente. Culpa. Nós sentimos culpa. O remorso, entendeu? É quando nós saímos dessa linhagem natural, dessa sequência natural, e nós não damos o passo seguinte. Porque o normal do erro é nos levar à culpa. A culpa faz o quê? Quando nós sentimos culpa, nós sentimos dor, porque é desconfortável, não é? É extremamente desconfortável sentir culpa. Lembram na palestra passada que eu citei doenças de ordem psicossomáticas? E eu falei aqui daquela senhora que tinha tido artrite reumatoide. Eu citei isso aí, né? E ela, quando teve um insight, o que ela falou? E eu perguntei para ela, o que foi que a senhora sentiu na hora que saiu aquela coisa que a senhora descreveu? E ela falou, culpa, né? Então a medicina psicossomática está chegando à conclusão que determinados sentimentos provocam doenças, principalmente as autoimunes. Então a culpa, de certo modo, ela
modo benéfico. Por quê? Porque no momento em que nós sentimos dor, nós nos sentimos desconfortáveis, existe uma sequência natural nos levando aonde? Ao arrependimento. Não é assim? Nós arrependemos. É uma sequência natural. Você erra, você sente culpa, você é obrigado a arrepender. Porque aquilo está tão desconfortável que está marcando a gente arrepender. Não é desse modo? Quando nós não seguimos a sequência normal e mergulhamos muitas vezes em processos neuróticos, né, o que acontece? Essa culpa se transforma em uma coisa chamada remorso. Porque o remorso é longo. O remorso, a gente leva o remorso muitas vezes de uma vida para outra. Ao passo que não deveria ser desse modo. A sequência natural é nós errarmos, sentirmos a culpa, que é um sentimento mobilizador, e através da culpa nós nos levar até o fator arrependimento. A grande dificuldade do ser humano é que isso aqui é muito difícil de acontecer. É muito difícil. Porque a contraparte disso é o orgulho, que muitas vezes, né, a arrogância que não deixa a gente entrar no fluxo natural das coisas que Deus colocou para poder nos realizar um ensinamento na vida, no aprendizado do viver. E a gente resiste. Muitas vezes o que acontece também, a gente acha que arrependeu. A dor é tão grande, o desconforto da culpa é tão grande, que fala, não, eu arrependo, eu não faço mais isso aí. Mas coloca ele na mesma situação sem a dor. E às vezes ele cai no mesmo buraco. É assim que a coisa funciona de certo modo. Então, quando nós sentimos o arrependimento com sinceridade, isso é lá, aí é a reforma íntima. Entendeu? Aí é o sentimento, não é o comportamento. Quando nós sentimos com sinceridade o arrependimento, a sequência é automática. Você promove o quê? A reparação. Você repara o quê? O erro que você cometeu inicialmente. Essa é uma sequência. Isso aqui é evolução. Isso aqui é orgulho, teimosia e neurose. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente começa a perguntar, gente, será que esse negócio de errar se torna um hábito? Porque nós estamos habituados a errar, não é assim? Nós estamos viciados até em errar. A espiritualidade nos alerta sobre isso aí, fala, olha, entra a reencarnação, sai a reencarnação, vocês caem no mesmo erro. O indivíduo erra 1, 2, 3, 10, sofre para chuchu, para poder realizar o que? O aprendizado, que seria uma coisa muito mais simples. Talvez o conhecimento nos leve a um apressamento dessa realização, dessa melhora, sabe? Porque quando nós tivermos um erro que é inevitável, ninguém consegue aprender sem errar. Já existe esse ditado popular, né? O erro é um fator X do aprendizado. O que acontece quando vira culpa, o que a gente tem que fazer é isso aí, analisar, olhar, ter o autoconhecimento de olhar para dentro e falar, gente, eu estou errado, o caminho não é esse. Não adianta pôr orgulho e permear isso aqui de orgulho, de arrogância, de rigidez, de inveja, de mania de grandeza, de ter ansiedade e apego pelo poder. Não adianta, isso é burrice, antes de mais nada. Porque quanto mais rápido nós formos para frente, mais suaves serão as reencarnações, mais profunda é a paz que a gente sente. Olha o que descreve os espíritos que estão em dimensões mais elevadas. É para lá que nós temos que ir rápido, temos que largar isso aqui, largar isso para trás e alavancar o nosso progresso espiritual. Então, a partir disso aqui, a gente fala, bom, então talvez eu tenha que entender verdadeiramente o que seria esse negócio de hábito, como funciona isso, para eu poder alavancar o meu progresso espiritual. E o hábito é uma coisa saudável nós conhecermos os nossos hábitos. Porque o hábito, gente, ele tanto pode ser bom, como ele pode ser ruim. Não é assim que funciona? E os neurocientistas, eles sabem disso, eles sabiam disso. Mas eles não tinham muito conhecimento como era a dinâmica do hábito. Mas eles sabiam que existia no cérebro, vamos colocar aqui, ó, existia no cérebro
no centro, praticamente, do cérebro, amontoados, uma espécie de um nó de células nervosas, neurológicas, aonde era mais ou menos, formava como um nó aqui de tecido cerebral no meio do cérebro. E esse nó de células, eles chamaram de gânglios basais. Eram os gânglios basais. E eles sabiam que esses gânglios basais, eles tinham algum relacionamento com o mal de Parkinson, mas eles desconfiavam também meio de longe que tinha a ver alguma coisa com os hábitos que a gente desenvolve aqui na vida. Então o que os cientistas fizeram? Eles foram para o laboratório. E no laboratório eles pegaram um ratinho, né, uma cobaia, e fizeram uma cirurgia no cérebro do ratinho e colocaram sensores aqui nos seus gânglios basais. Rato de laboratório sofre, né, com o bem da humanidade. Então eles colocaram sensores. E esses sensores estavam ligados num aparelho que registrava ali as atividades cerebrais do ratinho. Aí eles construíram um labirinto, mais ou menos assim em forma de T, e colocaram uma divisória logo no início do labirinto, uma portinhola. E colocaram o ratinho aqui. E colocaram também um pedaço de chocolate num dos extremos, no lado esquerdo do labirinto. E essa portinhola abria, e quando abria ela fazia um clique muito alto. Eu ouvia muito alto. E quando isso acontecia, o ratinho tinha um comportamento interessante. Ele saía daqui, né, e ele farejava, de certo modo, o chocolate. Mas ele não sabia chegar direito no chocolate. Então o que ele fazia? Ele vinha aqui, batia do lado, arranhava as laterais do labirinto, ia para frente, entrava pelo lado errado, voltava, até que fazia o que? Ele chegava no chocolate e comia o chocolate. Quem olhasse ali no laboratório achava que o ratinho estava dando um passeio, estava perambulando ali tranquilamente, como se fosse um passeio pelo labirinto. Mas os aparelhos que estavam registrando a onda cerebral do ratinho contavam outra história. Quando se olhava o aparelho, ali ele registrava uma onda cerebral extremamente intensa no ratinho no momento em que ele estava ali andando. É como se ele estivesse internalizando e sentindo cada imagem, cada cheiro e cada som que ele sentia. O cérebro dele funcionava a 1000 por hora, né? Aí os cientistas fizeram o quê? Começaram a repetir a experiência 10, 20, 100, centenas e centenas e centenas de vezes, até que o ratinho aprendeu, né? Ele aprendeu, ele sabia que quando dava um clique, ele ia reto aqui no labirinto, virava do lado certo e comia o chocolate. E ele aprendeu perfeitamente, ele internalizou esse caminho. Quando isso aconteceu, as ondas cerebrais do ratinho mudaram de comportamento. O aparelho registrou que quando havia um clique, a portinhola subia, o pico das ondas cerebrais chegava no máximo, e logo depois que ele seguia o caminho, quer dizer, ele já tinha criado o hábito do caminho, a sua onda cerebral caía, como se o cérebro estivesse descansando. E a hora que ele comia o chocolate, a onda cerebral atingia novamente picos altos de atividade. O que os cientistas deduziram disso aí? Eles deduziram que o ratinho havia desenvolvido o hábito, ele aprendeu. E o hábito servia para fazer com que o seu cérebro poupasse esforços. Olha que coisa interessante. E é assim que funciona o nosso cérebro. Vocês se lembram a primeira vez que dirigiu um carro? Como é que foi difícil o negócio? O que acontecia? A gente chegava todo tenso na garagem, né? Dava partida, aí você chegava, colocava na marcha ré, né? Aí teu cérebro começava, principalmente se o carro você estava roubando o carro do teu pai, o cérebro devia chegar a 1000 por hora, né? Você estava saindo sem teu pai saber, e era menor de idade ainda por cima, né? Então o que acontecia? A gente engatava a ré, todo tenso, e sabia que tinha que abaixar o freio de mão, tinha que olhar nas laterais para ver se não tinha ninguém passando atrás, se o portão estava aberto,
aí você ia lentamente tirando o pé do desembreio, numa tensão danada, e o carro aí você juntava o volante ali, que se aquilo fosse de borracha, você entortava ele, não é? E saía com o carro. Vocês se lembram, depois de meses e meses e meses dirigindo, a gente chega hoje na garagem, o que faz? Você olha ali e tal, aquele negócio todo, engata ré, vai saindo, olha no retrovisor e a tua cabeça não está nem ali. A tua cabeça está lá no teu trabalho, quando você vai, e um outro problema que você tem que resolver. Você habituou a fazer aquilo todos os dias. É o hábito se desenvolvendo. E o hábito é extremamente benéfico, sem ele nós não viveríamos. Porque vocês já pensaram, a gente pensar numa coisa só fixamente, sem dispersar, vocês não conseguem. Experimentem viajar numa rodovia muito esburacada, de muitos quilômetros, onde vocês têm que ficar tenso, olhando. Você não pode dispersar. Dispersar, você cai num buraco e quebra. Lembra o tempo do Fernando Henrique? Era desse jeito, dava uma dor de cabeça com uma força que vocês não imaginam. Sabe, você tinha que fixar o negócio ali e não desviar absolutamente a atenção dali. Então o hábito foi feito o quê? Foi feito para ter o cérebro poupar esforços. Poupar esforços. Com isso, o que os cientistas descobriram? Eles descobriram que o hábito, existe um padrão, vamos assim dizer, no hábito. Em todo hábito que a gente desenvolve. Todo hábito que nós desenvolvemos, como ali no ratinho, existe uma deixa. Eles chamaram de deixa. O que quer dizer a deixa? É o estímulo que a gente tem no início para poder arrancar. A deixa, nós temos esse estímulo, nós entramos num processo de rotina, porque não é uma rotina, o hábito é uma rotina, você vai repetindo até aprender. Essa rotina tem o quê? Normalmente existe uma recompensa, que é o chocolate lá do ratinho, e fecha o loop, isso aqui chama loop, né? E fecha o loop novamente no padrão característico do hábito. Então todo hábito tem um estímulo, uma rotina e uma recompensa. É desse jeito que funciona. Aí os cientistas fizeram o quê? Eles falaram, não, peraí, esse ratinho aprendeu muito rápido. Eles pegaram o chocolate e mudaram de posição, inverteram no outro braço do labirinto. E o que aconteceu? O ratinho, quando abria a divisória portinhola, o ratinho vinha, crente que estava ali, e a hora que ele não encontrava, ele começava de novo a arranhar, voltar, não sabia onde ia, até que ele descobria o chocolate aqui e subia. E o cérebro dele se comportava do mesmo modo. Depois de um tempo, o que aconteceu? Ele aprendeu, aí não era bobo, ele virava e ia para o lado certo. Aí o cérebro voltou a repetir seus gânglios basais, mais especificamente, o comportamento anterior. Mas os cientistas não pararam aí também. O que eles fizeram? Depois que o ratinho havia acostumado novamente com o outro lado, eles voltaram a colocar o chocolate no lado anterior com o mesmo ratinho. E o que ocorreu? O ratinho rapidamente seguiu o hábito que ele já havia internalizado. Então, com isso, prestem atenção que isso é importante. Os cientistas descobriram que todo hábito, mas todo hábito que nós desenvolvemos, nós nunca mais esquecemos. Nós nunca mais tiramos aquilo definitivamente de dentro de nós. Quando nós internalizamos um hábito, seja ele bom ou ruim, isso é que é o problema, nós nunca mais esquecemos. O que você pode fazer com um hábito são três coisas, vamos colocar aqui, ó, basicamente. Você pode ou substituir um hábito, você pode ignorar um hábito, ou você pode alterar. Mas falar que você vai acabar com isso aqui, você não acaba nunca mais. O alcoólatra sabe disso. Aquele que frequenta os alcoólicos anônimos. O que ele faz? Normalmente ele substitui o hábito. Não é? Ele tem um estímulo, ele muda muitas vezes a rotina e pega uma recompensa diferente e fecha o loop. Para entender melhor, vamos citar uma coisa mais comum, que todos nós temos de certo modo. Aquele que gosta de comer além do que ele pode comer. Né? Isso é um problema, é um hábito danado.
seja magro, mais gordinho, todo mundo come a mais do que podia comer, do que deve comer. Porque o que acontece? Ele tem um estímulo, né? De repente você está à noite lá deitado, o sono não vem, mas você tem um estímulo, você lembra do que? Da geladeira. A hora que vem a geladeira na tua cabeça, você já é uma portinhola que abriu, né? Você sai e entra na rotina de ir lá para a copa, abrir a geladeira e comer o que? Aquele pudim maravilhoso que está lá dentro da geladeira com caldas, né? Feita de ovo, aquele que é bom, né? Aquele feito de ovo, essa coisa aí. Então você entra numa rotina e isso vira e mexe, você repete. Você tem um estímulo, você entra na rotina do pudim, de comer, e a recompensa é que você se sente saciado, farpado ali no estômago, né? E aí o que acontece? Você fecha o loop novamente noite após noite, ou dia após dia, repetindo isso aí. Você pode substituir, porque isso aqui você não perde mais. Como que você substitui? Quando você tem um estímulo, né, ao invés de você entrar na rotina de ir até a geladeira, o que você pode fazer é colocar um par de tênis e correr. É verdade, é correr. Quando você começa a correr, no começo é desconfortável, não é gostoso. Mas depois que você estiver correndo durante 20, 40 minutos, o teu cérebro começa a funcionar na produção de neurotransmissores, e é produzido um neurotransmissor chamado endorfina. E depois de 20, 40, 50 minutos correndo, aquilo vai te dar um bem-estar tão grande que vai ser a recompensa que você vai ter e você fecha novamente o olho. Perguntem para quem corre, quem é corredor, e fala assim: rapaz, mas por que você faz esse trem mesmo? Né? Ficar correndo, suando, queimando. Ele fala assim: é para ficar em forma física? Ah, não, eu já ouvi isso algumas vezes. Não, de modo nenhum. Eu corro porque me dá bem-estar. Então esse bem-estar é a recompensa. Então você pode o quê? Você pode substituir. É muito mais fácil do que a gente mergulhar num hábito negativo, que vai te fazer mal para a saúde. Não é assim? Nós temos que aprender os mecanismos para sair fora desse negócio de cair sempre no mesmo buraco. Quando nós aprendemos, fica mais fácil. Então nós podemos substituir esse modo. Ignorar, você pode ignorar. Você fecha os olhos e fala: não, eu não vou na geladeira. Mas eu não vou, ninguém me arranca aqui dessa cama. Cada 10 vezes 9 o pudim ganha. Isso é certeza. É o início, é você desenvolver uma vontade férrea. Mas quando você tem aquela vontade férrea, né, se não for uma vontade alicerçada, uma vontade real, sincera, né, lúcida, você pode ver que aquilo que você está reprimindo vai fazer às vezes muito mais mal do que esse começo. Esse é o grande problema nosso. Ou você pode alterar. Então são essas 3 posições que nós temos, né? O padrão do hábito seria esse aqui, que é um modo que todos nós conhecemos, e o modo que a gente tem de poder fazer isso aqui. Vocês acham que não, os cientistas estão certos? Vamos ver. Mas para a hora que encerrar aqui eu vou contar outra história para vocês. Mas os cientistas não pararam aí. Eles não ficaram felizes com o ratinho, de judiar o ratinho. Aí eles pegaram o macaco, abriram o crânio do macaco, foram lá nos gânglios basais dele, colocaram um sensor no macaco também, no macaquinho, e ligaram num aparelho de registro de ondas cerebrais. E fizeram o que ao invés de um labirinto? Eles pegaram o macaco, arrumaram uma cadeira, colocaram um monitor aqui de computador na frente dele, deixaram uma penumbra no ambiente e amarraram o macaquinho aqui na cadeira. E colocaram um funil que ia até quase a boca do macaco. E uma alavanca na sua frente. O macaco tinha acesso. E todas as vezes que a luz ali, que já estava meio amortecida, aparecia umas formas luminosas aqui no monitor e coloridas. Um círculo colorido, um quadrado, um triângulo.
E o macaco aqui se debatendo que nem um doido para se libertar da corda na cadeira. Mas o macaco aprendeu que quando aparecia a forma colorida e ele puxava essa alavanca, o que acontecia? Descia até a sua boca uma gota de amora, de suco de amora. E o macaco adorava suco de amora, era o pudim da vida dele. Aí o macaquinho aprendeu, ele internalizou aquilo, que toda vez que aparecia uma forma colorida, ele puxava a alavanca e a gota de amora descia. Aí o macaquinho começou a puxar a alavanca e ele não parava mais, entendeu? Ele puxava a alavanca toda hora. E o que aconteceu? Os cientistas registraram, o aparelho lá registrou, que no momento em que ele fazia isso aí, o pico de onda cerebral dele chegava lá em cima. Mas somente a hora em que o suco de amora descia pela boca. Então ele desenvolveu um padrão também. Ele tinha um estímulo, que era a bola colorida, né? a forma colorida aqui no monitor. Ele tinha uma rotina, que era puxar a alavanca. Ele tinha a recompensa, que era o suco de amora, e fechava o loop do vício, do hábito. Desculpe. Então o macaquinho internalizou aquilo e aprendeu. Depois que ele repetiu aquilo centenas e centenas e milhares de vezes, os cientistas curiosamente começaram a notar uma mudança no padrão mental do macaco. O pico cerebral dele não começou a acontecer no momento em que ele saboreava a gota, que era a recompensa. Começou a aparecer no momento em que ele via a forma colorida no monitor. Ele antecipava o macaco. Olha que macaco danado. Ele antecipava o que? A recompensa. Então os cientistas descobriram que ele criou uma coisa chamada anseio. É a nossa ansiedade. É assim que funciona. Quando nós internalizamos um hábito muito repetidamente, nós acabamos criando um anseio dentro de nós. Aquilo começa, você começa a ansiar pela recompensa antes de atingir, antes de poder iniciar o processo. Não é assim? Quando a gente lembra o pudim na geladeira, o que dá naquilo? É ansiedade. Que ansiedade. Você já começa até a vir água na boca. Mas você nem comeu o pudim ainda, para que você quer salivar? Você não começou a digestão ainda, porque a digestão começa na boca. A salivação é o início da digestão. Mas nós criamos um anseio. Olha que coisa interessante. Sabe? E quando nós mergulhamos nesse hábito, é aquilo que eu falei do vício. Fica muito difícil a gente saber a linha divisória, né? Se vocês pegarem, por exemplo, a Sociedade Americana de Medicina de Adição, né, que são aqueles que estudam e tratam os alcoólatras, os toxicômanos, esse negócio todo, e vocês começarem a ler as definições, são coisas muito vagas, sabe? São coisas muito vagas as definições. Não existe, os especialistas falam que não existe uma diferença muito assim radical entre um hábito muito internalizado e um vício. Começa a se misturar e parece muito a mesma coisa. Então nós temos que ter muito cuidado com os hábitos que a gente desenvolve na vida. Porque do contrário, veja bem, o padrão do hábito, o loop do hábito, se transforma numa coisa chamada prisão. A gente fica preso. Nós perdemos absolutamente o senso de liberdade. Nós nos atrelamos e ficamos escravos daquele hábito, daquele vício, quando ele não é de um modo positivo, quando ele não é bom, vamos assim dizer, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender como funciona. É assim, gente, que nós vamos evoluir. Não é porque os outros mandam que a gente tem que melhorar. Não, você tem que melhorar, você tem que ser bom, amoroso e humilde. Aí fala, eu sou humilde, sou bom, sou amoroso. Não é nada. É só comportamento. Lá no fundo da alma continua arrogante, prepotente, e essa coisa toda, sabe? Então nós temos que entender como funciona o mecanismo e dentro da dinâmica desse mecanismo a gente falar como é que eu lido com isso. Então talvez o caminho seja substituir, como eu falei, pela corrida, guardando as devidas proporções de cada hábito e a característica de cada um, né?
Aí para isso aqui a gente tem que usar a cabeça, pensar o que eu faço, como é que, já que funciona num padrão, num estímulo, uma rotina e uma recompensa, como é que eu posso mudar essa rotina para ter uma recompensa diferente, mas que me satisfaz? Está dando para entender? Então é mais ou menos esse o caminho que nós temos que seguir. Do contrário, a gente se torna prisioneiro. O Nelson Mandela, ele ficou preso durante 27 anos. A cela dele media 2,5 por 2. Devia ser mais ou menos esse tamanho aqui. Era a cela que ele ficou preso durante 27 anos. As únicas vezes que ele saía da cela era uma vez só ao dia, em que ele saía, andava poucos metros até um pátio, onde ele quebrava pedras o dia todo e só voltava para dentro na hora que acabava a noite de quebrar as pedras. Isso ele ficou 27 anos preso fazendo isso aí. E ele conta na sua biografia que durante esses 27 anos ele sabia que ele tinha só duas opções. A primeira era ceder e se deixar levar, e sentir ódio, mágoa, essa coisa toda. E a outra era ele estudar o seu inimigo. Ele ia aproveitar a prisão para poder estudar. Ele ia aprender a língua dos ingleses, ele ia aprender os seus costumes, ele ia aprender os seus hábitos. Porque agora que ele saísse de lá, ele ia enfrentar de igual para igual o seu inimigo, o seu oponente. É o que nós temos que fazer com os nossos vícios e hábitos que são negativos. E ele fez, durante o tempo que ele estava preso, um poema, onde a última estrofe desse poema, vamos ver se eu lembro, falava o seguinte: por ser a senda estreita, não declino, nem por ser pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor da minha vida. Eu sou o comandante de minha alma. Olha o que ele escreveu. Foi o último estrofe do verso dele. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que comandar nossa alma. Nós temos que ser donos de nossa vida e do nosso destino. Não importa se o mundo nos bate muitas vezes de um modo muito duro, e nem pelo caminho que é difícil ou estreito. Nós não podemos declinar. Nós temos que ter a vontade do quê? De melhorar, de seguir para frente. A gente sabe que lá na frente a paz é profunda, a serenidade tem uma amplitude enorme. A gente sabe que lá para frente as dores desaparecem. Que nós estamos aqui nos círculos mais densos do processo reencarnatório. A queda que nós tivemos, nós aqui, todos como humanidade, nós chegamos ali na parte vibratória mais densa que poderia ter, que é a matéria. E agora nós vamos começar a fazer a volta. É que Jesus falou a casa do Pai, a volta para a casa do Pai. E essa volta nós temos que fazer com inteligência. Nós temos que fazer com inteligência. Nós temos que aprender a caminhar a passos mais largos. Do contrário, nós vamos eternamente, entra a reencarnação, sai a reencarnação, como a espiritualidade nos orienta, nós vamos ter sempre os mesmos hábitos, os mesmos vícios, cometer os mesmos erros, entrar no mesmo processo de sofrimento e demorar demais para chegar nesse ponto, para poder promover a reparação na caminhada que temos que fazer. Então vocês vão fazer a seguinte pergunta agora para mim, provavelmente. Escuta, mas se o negócio é assim, como é que eu saio dessa? Né? Porque vai demorar muitas reencarnações. E vai demorar. De qualquer modo vai demorar. Sabe? Só que tem um detalhe. Os cientistas, quando eles começam a fazer pesquisas, normalmente, veja bem, eles fazem essas pesquisas aqui, mas eles fazem do berço até o túmulo. Esse é o grande problema da ciência. A ciência, as pesquisas hoje, quase a totalidade delas, se resume do berço até o túmulo. No túmulo, pá, acabou. É como se o cérebro aqui, os gânglios basais, fossem eles o responsável pela geração da energia da própria consciência. E não é. O cérebro, ele é um intermediário no plano físico para nós podermos externar, né, comunicar no plano material que nós estamos.
Mas absolutamente o cérebro não é que gera a consciência. A consciência é o espírito. É o espírito no corpo, é a nossa alma que gera a consciência. Então o cientista vai do berço ao túmulo e não mexe mais nisso aí. Mas, se a gente olhar no ângulo disso aqui, do modo mais espiritualista, vamos assim dizer, né? Aí a coisa começa a mudar de figura. Aí começa a mudar de figura. Por quê? O que acontece? Quando nós desencarnamos, veja bem, esses hábitos aqui, esses loops aqui, ó, esses padrões que a gente adquiriu aqui na Terra, vai conosco. O cérebro aqui, ó, os gânglios basais desintegram, mas não o hábito, não a consciência. Porque o hábito, quando a gente internaliza nas profundezas do inconsciente, nas profundezas da nossa alma. E essa mente inconsciente a gente leva depois de desencarnado. Então o que ocorre? Todo e qualquer hábito e todo e qualquer vício, nós vamos aportar do lado de lá do mesmo modo. Se você fuma aqui, você vai chegar do lado de lá com a vontade danada de dar uma pitada. Você não pensa que vai chegar numa boa, não, deixei o vício lá no túmulo. Não, o vício te acompanhou. Se você cheira cocaína, você não pensa que você vai ficar sem a cocaína do lado de lá. Você vai ficar doido com uma cheiradinha. Se você está acostumado todo dia a beber 3, 4, 5 cervejas, você vai chegar lá, você quer a cerveja no fim do dia, porque senão você não tem paz. Então nós levamos para o lado de lá. A gente não deixa no túmulo de modo nenhum. Leiam os livros espíritas, os romances espíritas, vocês vão ver isso aí, né? Eu estava outro dia curiosamente lendo um livro do Bacelli, né? Ganhei um livro lá do Bacelli, e eu estava lendo, e o doutor Inácio, que foi aquele psiquiatra, ele morreu tanto fumar, né? Ele era um espírito de primeira ordem, escreveu um monte de livros de primeira e não conseguia largar do cigarro. E ele fala através do médium lá como espírito, que ele mais sentia falta ali, no hospital, no plano espiritual que ele trabalhava, os negócios, era o cigarrinho dele. Era o cigarro. Então a gente leva para o lado de lá. Então vamos agora pensar, não como um cientista materialista, mas como um espiritualista, um espírita, vamos dizer, né? Aonde quando a gente desencarna, o que é que acontece na desencarnação? Lembram da palestra passada? O que eu falei na palestra passada? Que existem 3 tipos de mente, não foi assim? É a mente consciente, a inconsciente e a supraconsciente. O eu superior, põe o nome que quiser, né? A consciente é aquela em que nós aqui nesse momento usamos, é a da razão. O inconsciente é o arquivo que a gente leva do lado de lá. Ali estão os nossos vícios, os nossos hábitos. E a mente supraconsciente é o self, que eu falei, no sentido de elevação de consciência, sentido divino. Então essa mente é que nós conectamos com a espiritualidade maior, com o Pai, com Jesus, quando a gente faz a prece, é essa mente. Então quando a gente desencarna, o que acontece? A gente chega lá, leva os mesmos hábitos e um dia nós temos que voltar. Quando nós voltamos, é como eu falei na palestra passada, o que acontece? Passa-se o véu do esquecimento. A gente não lembra absolutamente mais nada dos nossos hábitos, dos nossos vícios, das nossas neuroses, a gente não lembra nada. Mas o que ocorre na nossa mente consciente, que está zerada, como uma HD ali que foi formatada, né? Você não lembra dos vícios, dos eventos, nada. Mas continuamente, de acordo que nós somos estimulados, a deixa aqui, o estímulo aqui, ó, a gente entra num loop inconsciente. Só que não entra assim no modo de comportar, mas entra inteiro no modo de impulso. A cada estímulo nós temos uma coisa chamada impulso. E vem o impulso e você não sabe de onde vem agora. De onde vem minha ansiedade? De onde vem essa minha tendência? De onde vem esse meu hábito que eu adquiro com tanta facilidade? Então não acabou no túmulo, como os cientistas acham. Então qual é o jeito da gente se livrar disso mais rápido? É quando nós pararmos no modo consciente, né, de estipular os hábitos, os loops do hábito, os padrões do hábito, dentro de uma coisa chamada ego. Esse é o grande problema nosso. Porque quando nós somos estimulados, nós entramos numa rotina, a recompensa normalmente é dentro dos padrões do ego. É do desejo, dos desejos,
muitas vezes materiais da carne, é dentro das nossas tendências de reencarnações passadas, é dentro dos nossos impulsos mais inferiores. É isso que é a nossa recompensa, isso é que nos dá prazer na vida, e é verdade, não é? O que é que mais o ser humano gosta? Ele gosta de ficar no ócio, a gente gosta de fazer sexo, muito sexo, a gente gosta de comer demais, não é isso aí? A gente gosta de ter poder, a gente gosta de criticar os outros. São os vícios químicos, biológicos e morais que nós levamos lá de lá. E isso, quando nós somos estimulados, brota um impulso na vida presente. Então, quando nós deixarmos de criar os nossos hábitos no ego e nós ficarmos mais conscientes, nós vamos começar a desenvolver hábitos no self. É não encontrando o prazer do ego, mas a satisfação do self. Aí que está a manha do negócio. É não conectar aqui com a mente só com o inconsciente, é fazer com que a gente entre em conexão com a supraconsciência. O que é mais gostoso no estágio atual? Ficar fazendo uma prece contínua durante 25 minutos, ou durante 25 minutos você ir num churrasco para comer picanha. Não é verdade? Você pode até se enganar, falar, não, quando eu faço a prece, você faz uns 2 minutos, depois você fica doido para subir dali. Mas esse povo é louco. Esse povo começa a rezar e não para, entendeu? Ou você entra numa prece mecânica, aí tua cabeça está lá na esquina, está pensando na picanha. Está pensando na picanha. Está até salivando na prece, entendeu? É assim que funciona. Então o que acontece? Esse aqui é o mecanismo, gente. Esse é o mecanismo. Se vocês querem promover o processo de alívio dentro da reencarnação, se vocês quiserem ter reencarnações cada vez mais suaves, mais leves, né? Quitar os débitos com menos sofrimento e dores, através da lei de merecimento que existe na atenuação aí divina, o jeito é esse. Quando não tem jeito de criar novos hábitos com muita facilidade através do self, procure através do ego fazer isso que nós aprendemos com o cientista descobrido. Você substitui, ignora ou altera, mas você só vai eliminar isso aqui que eles falam que é impossível quando tem um jeito aqui que eles não sabem. É quando você fizer uma coisa chamada sublimar. Sublimar é isso, é não criar hábitos pelo ego, mas pelo self. Aí você sublima. Vou dar um exemplo para encerrar. Há uns anos atrás a TV Globo, ela fez uma novela que, se eu não me engano, chamava Viver a Vida. Viver a Vida. Vivendo a Vida, uma coisa assim. Essa novela, ela tinha uns intervalos, depoimentos verídicos de pessoas. Vocês lembram dessa? Todo mundo lembra, entendeu? Tinha depoimentos verídicos. Eu só me lembro de um, que apareceu um rapaz em que ele era um ex-viciado. E ele contou a história dele. Ele falou, olha, eu fui viciado e traficante de drogas onde eu fui preso. Quando eu fui para o presídio, ele pegou lá uma pena alta. A sua mãe ia periodicamente visitá-lo. E esse rapaz conta que um dia ela foi visitá-lo e precisava passar por uma revista íntima, né? E para passar pela revista íntima, a mulher tem que ficar de cócoras, onde uma agente penitenciária chega e examina as partes íntimas da mulher. Mas a hora que a sua mãe ficou de cócoras, ela tinha operado os rins. E tinha sido muito recente a operação. E a hora que ela baixou, os pontos arrebentaram ali da cirurgia. E ela precisou ser removida novamente para o hospital. Quase morreu devido a isso aí. Para ele, foi aquilo que eu chamo de momento X. Sabe? Ele conta que ele falou assim, olha, quando eu vi aquilo, eu falei, eu nunca mais ponho uma droga na boca. Então tem um jeito de você sublimar através do amadurecimento natural do tempo. Que a gente vai chegar uma hora, pá, é o teu momento X. É a hora para você largar. Não é? Esse é o momento ideal. E aquele foi o momento X do rapaz.
Ele nunca mais colocou uma droga na boca, e naquela época ele contava já que trabalhava em órgãos, tal, para drogados, que ajudava drogados, esse negócio todo. Então ele fez o quê? O hábito que fala, olha, você nunca mais elimina, aqui ele suplicou. Sabe? Foi um momento em que, pelo amor com a mãe que ele sentia, ele fez isso aí. E tem um momento X. Eu vou contar uma história aqui pessoal para vocês. Eu comecei a fumar muito novo. Eu era molecão lá, dos meus 15 anos, 14 anos. E eu fumava já. Eu fumava numa época que todo moleque fumava. Você ia numa turminha de jovem na época, cada 10, 9 fumavam. Né? Isso era a década de 60, 1960 e pouco, essa coisa toda, 70, então aquilo era uma moda nada. Minha mãe achava bonito. E ela era doida para aprender a fumar, ela não conseguiu fumar, graças a Deus. Né? E um dia ela pediu para mim ensinar, porque era chique. Mulher que fumar chegava no grupo, tinha uns que tinha até piteira. Os mais jovens falavam que tempo, hein? Mas era verdade. Então ela chegava e falava, ô Celso, me ensina a fumar. Aí um dia eu cheguei para ela e falei, mas você quer aprender? Quer aprender? Enche a boca de fumaça. Ela encheu, eu falei, vai assim agora. Quase morreu. Nunca mais ela quis aprender a fumar. Foi a melhor coisa que eu fiz para ela. Deu uma certa maldade, mas foi, né? Então foi a melhor coisa. Então eu comecei a fumar e eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais parar. Eu não conseguia parar de fumar, sabe? E eu não sei por que eu comecei. A minha dependência não era psicológica, a minha dependência era física. E o problema do cigarro é que se você para de fumar de uma vez, você em torno de 100 horas, em torno de mais ou menos 5 dias, você não tem mais substância química no sangue. Se você aguentar 5 dias, você não fuma mais, porque aí a vontade de fumar é muito pequena. Agora, quando a dependência psicológica é diferente, é aquilo que eu falei, passa o véu do esquecimento, mas a gente leva o hábito, sabe? Você pode eliminar ali, fazer o que? Como eu falei, ignorar, mas ele está ali, ó, no teu inconsciente te impulsionando. Então eu não conseguia parar de fumar. E eu casei, tive os filhos, e quando meus filhos eram pequenos, eu sempre falava para eles, ó, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês, né? Porque eles tinham um amor, eles tinham um cuidado comigo danado. E a minha filha, quando eu saía de bicicleta à noite, que eu ia fazer bicicleta, ela era pequenininha e falava, pai, cuidado com o carro, vai pegando a sarjeta, nem falava direito, sabe? E aquilo me emocionava agora que ela falava. E o meu menino, um dia, era mais calado, ele era caladão, aquele negócio todo. Aí um dia eu lembro certinho, eu estava num corredor assim na minha casa, passando, ele agarrou na minha calça, ele era pequenininho, molequinho, ô pai, falei, o que é, Celso? Aí ele falou, olha, fumar faz mal? Eu falei, bicho, um mal danado, eu exagerar para o moleque não fumar, né? Ele falou, e morre, pai? Eu falei, vixe, ele morre tudo mais cedo, viu, Celso? Falei para ele. E ele virou para mim, para minha surpresa, e falou assim, pai, mas por que você fuma? Aquele foi meu momento X. Eu falei, agora eu largo. Eu morro, mas eu largo. Mas qual amiga? Eu morro, mas eu largo. É difícil, né? Aí a partir do dia seguinte, eu peguei todo, eu lembro que meu cunhado estava em casa, passando de viagem, e ele fumava também. Aí eu falei para ele, olha, eu comprar tudo de pacote, né, no supermercado, porque naquela época lá à noite em Rio Preto não tinha muita coisa aberta, não. Aí eu dei tudo para ele. E a minha esposa depois que contou, que ele pegou um maço e falou, guarda lá que esse cara é louco, ele vai acordar de madrugada, é de cigarro, né? Ele vai estar aí amanhã domingo, ele falou, né? E me deu um maço de cigarro, ela guardou muito tempo e depois jogou fora. Eu nunca mais fumei. Aquele foi o momento X, é o momento que você vai, que você subiu. Normalmente é por amor. Estava marcado por aquela horinha ali. Filho, tem que fazer essa pergunta. Com 35 anos eu parei de fumar, nunca mais fiz o não sinto vontade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a satisfação que eu tenho de ter parado de fumar foi infinitamente maior do que a vontade que depois de uns tempos eu ainda senti. Porque depois de 5 dias passa. Começa a diminuir. E tanto é que eu achava que era impossível eu parar de fumar, que eu sempre falava para minha esposa, eu vou morrer disso. Eu falava para ela. Eu sabia que o que ia me matar era os cigarros, né? Mas isso aí vai me dar uns ateromas aí, ó, vai pegar minha carótida,
vai me entupir tudo, porque eu não consigo parar de fumar. Vou falar para ela. E não conseguia. Aí eu parei e nunca mais coloquei na boca. Então todos nós, gente, o exemplo que eu estou dando é que todos nós temos um momento X na vida. Então é um momento natural do amadurecimento através do tempo. Você sublima todo e qualquer vício, ou qualquer hábito. Mas, se nós formos inteligentes, e nós começarmos a adquirir informações, conhecimento, estudar isso aí, nós encontramos estudos que nos facilitam. Isso que eu estou falando hoje para vocês é para facilitar a perda de hábitos que são muito internalizados dentro de nós. Sabe, todo mundo tem, ou a gente come demais, ou tem o hábito de ser sedentário, ou tem o hábito de falar mal da vida alheia, todos nós temos um hábito. Mas como o hábito tem um padrão, todo padrão pode ser alterado, certo? Então você pode ter o mesmo estímulo, você, dentro da tua capacidade ali, de raciocínio, você escolhe uma nova rotina, dentro de uma recompensa que você vai ter para fechar o grupo e ir melhorando lentamente. Porque se nós formos esperar o momento ideal de amadurecimento através das reencarnações, nós vamos demorar muito. Nós temos que dispor um pouco de empenho, de vontade, sabe? Lembram que eu falei a vez passada para encerrar? Eu vou encerrar do mesmo modo com outras palavras. Nós temos que pedir a Jesus que fortaleça a nossa vontade. Mas é uma vontade sincera, como eu disse na palestra. É a vontade de querer. Porque a gente às vezes tem vontade, mas não quer. Fala, tem vontade de parar de fumar, mas será que você quer mesmo? Porque a recompensa às vezes é muito grande de prazer. Mas no íntimo ele não quer. Então nós temos que desenvolver a vontade de querer, que é a sinceridade. Quando a gente começa a fazer isso aí, através da prece, da meditação, lentamente você vai ver isso aí. Começa a emergir dentro da nossa alma, lá no fundo de cada um, uma certeza que aquilo vai acontecer. Quando você sentir a certeza, a confiança que aquela vontade vai se realizar, aí a coisa automaticamente encontra o momento certo, a pessoa ideal, a circunstância própria para você poder realizar aquilo ali. É Deus, através das suas leis, trabalhando. Porque você se entregou ao fluxo natural da vida, entendeu? Você entregou teu caminho a Ele. É aquela história, entrega teu caminho ao Senhor. Você entra no fluxo dos acontecimentos e da realidade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você conseguir despertar de algum modo a confiança que aquilo vai acontecer, as suas próprias leis, características vão realizar aquilo que você deseja. Funciona. Só que a gente tem que se motivar nisso. Tem que ter vontade, tem que ter querer, tem que ter sinceridade, tem que usar aquilo que a gente conhece. Não é ir nas palestras, ouvir, entrar aqui, sair lá e não praticar. Tem que fazer isso aí, tem que estudar, tem que ir atrás. Aí vocês não tenham dúvidas que Deus ajuda, que Deus tudo faz. Porque mesmo que nós estejamos na parte mais densa do processo da queda, né, nós estamos ali com a consciência tão contraídas que nós estamos integrando a matéria no processo material. Ele de lá, de onde ele está, ele vem nos buscar. Porque a grande verdade é que nós nunca saímos dele. Entrega a tua consciência na unicidade da criação. Faça com que o Pai abra as portas da sua criação. E você integra a unicidade e a grandeza daquilo que Ele criou. Todos nós somos um. Todos nós estamos interligados. Todos nós viemos do mesmo lugar e todos nós vamos voltar um dia para lá. E quanto mais rápido, melhor. Deu para entender? Perfeitamente. Uma sequência mais ou menos da vez passada. Eu não ia nem falar isso aqui hoje, mas eu resolvi mudar por causa. Ele falou, não, veio no YouTube, novembro, então vamos fazer uma sequência disso. Então, gente, ó, tá aí as informações para vocês. Peguem as informações e usem com sabedoria. Que sem dúvida nenhuma a doutrina nos fornece essas informações para que a gente possa fazer com que se dissipe o mais rápido possível o nosso ego e nós conseguimos operar e realizar em níveis de self com maior presteza. Então, cada um de vocês, muita paz, muita harmonia, muita serenidade, né? E que Deus os acompanhe, não somente hoje, como eu costumo dizer aqui, que eu desejo de coração, mas para todo sempre.
Tá? Vamos caminhar com ele e que, sem dúvida nenhuma, nós vamos conquistar essa paz. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.